Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite. Inscreva-se logo. É isso aí. Vamos ler aqui uma palavra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o verso 8 e 9, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso coração. Verso em seguida ele diz que aquilo que aprendeste de mim e que viste, não só que aprendeste, mas também que viste. Aqueles que viram em Paulo aquilo que ele pregava e contemplava, analisava na palavra e via que era verdadeiro, de boa fama, era isso que deveria ocupar a mente deles. Por que Paulo diz isso? Porque estava vendo naquele... Por que Paulo diz isso, irmã Rosana? Porque estava vendo naquele tempo falsos ensinamentos e Paulo precisava combater contra aqueles falsos ensinamentos. E a única forma de combater o falso ensinamento era ensinando, mas mandando analisar se era verdadeiro o que ele ensinava. Esse é o nosso problema hoje. O problema de muita gente hoje é que tudo que escuta, tudo que entra pelo ouvido, nem todos querem parar para analisar se é verdadeiro, se condiz com a palavra de Deus. Por que acontece isso? Porque tudo aquilo que a gente ocupa a nossa mente, começamos a fazer parte daquilo. É como existe hoje. Pessoas que estão dentro de uma bolha e não querem sair dela. É verdade, eles criam uma bolha para si e para eles o que importa é aquilo ali. Eles acabam discutindo, criando inimizade, criando ódio por causa daquela bolha, do que a bolha diz que é para ser daquele jeito. Então, hoje, a grande discussão é o quê? Por exemplo, política. Hoje a discussão é política, é direita, é esquerda, é centro, centro-direita, centro-esquerda. E algumas pessoas não param para pensar que não existe, irmã Rosa, política nem de direita, nem de esquerda, nem de centro-esquerda. Não existe nada disso. O que existe, por exemplo, no nosso país, são interesses. A partir do momento que aquilo interessa, quer seja para aquele que se denominam direita ou esquerda, aquilo que interessa para eles, não importa se é de direita ou de esquerda, eles abraçam. Eles abraçam e acabou. E aqueles que estão na bolha ficam lá se gradeando e esquecendo. Por exemplo, qual é a jogada principal? A jogada é, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rivalidade entre nós dois, para que não surja entre nós um concorrente à altura que possa nos tirar do poder. Eu critico você, você me critica. E esse é o nosso combinado. E fica um criticando o outro. Você critica de lá e eu critico de cá. E a bolha faz o quê? A bolha vai na onda, xingando. Então, quem tiver mais no final da história, quando chegar o tempo das eleições, do vamos ver, quem tiver uma bolha maior, é isso que interessa. Estamos garantidos. Não surgiu ninguém no nosso meio que fosse capaz de nos derrubar. Tudo troca de interesses, Tudo né?
Tudo interesse, tudo interesse. Tem um interesse maior nisso tudo, pode crer. Com certeza, tem um interesse maior. Então, o que acontece? Não apareceu ninguém à altura. Se aparecer alguém, o que vai fazer? Eu vou desqualificá-lo e você também. Isso é o combinado. Eu desqualifico ele e você também. E o que interessa, a gente vai fazer com que o nome daquele outro que apareceu seja esquecido e abafado. Quem deve fazer a pauta é eu e você. Como é que nós dominamos a pauta dos meios de comunicação? Se somos pessoas influentes na política, eu vou sempre usar uma palavra de efeito contra você. E a discussão vai ser essa. Quando a gente vê que aquela pauta foi esfriando, você cria uma palavra de efeito contra mim e essa vai ser a discussão de 2 ou 3 dias, até quando durar. E quando for necessário que aquela pauta estiver esfriando, para que não suja o outro e o meu nome e o seu nome acabe ficando do lado e sendo encoberto por outra coisa, a gente faz o quê? Eu mando outra palavra de efeito para lá. Eu mando um xingamento para você, você me manda um xingamento de volta. E assim nós dominamos a pauta de jornais, revista, rádio e televisão. E a gente vai ver. Quem brigava contra esse tal partido antigamente, hoje estão de braços dados, para cima e para baixo. É assim que funciona. A bolha é assim que funciona. Mas o que tem a ver com o nosso papo aqui, essa história? Tem a ver com as escrituras aí, alguma coisa? É parecido, não, é idêntico. Assim também, tem muitas pessoas que estão numa bolha religiosa. Não sai da bolha religiosa, irmãos. E aí eles não querem saber se estão sendo enganados ou não. Para eles o que interessa são as palavras de efeito. Para eles o que interessa é coloque um copinho de água em cima da sua TV. Hoje já não é mais possível fazer isso, porque a TV ficou fininha, mas antigamente essa era a moda. Coloque um copinho de água em cima da sua TV. E, em seguida, depois da minha oração, beba um gole e você vai ser curado. Então, não importa se a palavra de Deus está dizendo que quer ser curado. A oração do justo pode muito seus efeitos. Tem alguém enfermo? A palavra diz, faz o quê? Chama os presbíteros, ele unge com óleo, e assim, se a pessoa estiver enferma, ele é sarado. Mas isso não importa, irmãos. Para mim o que importa é o que a minha bolha religiosa diz. O que cura não é necessário um presbítero ir fazer uma visita na casa do irmão. Por quê? Porque é incômodo. Hoje eu prefiro que as pessoas venham para a igreja. Aquele negócio de ir por todo mundo, não, quem quiser venha. Por quê? Porque a minha igreja está cheia e isso não interessa. Criou-se uma bolha religiosa. É mais fácil eu dizer, coloque aí um copo em cima da sua TV, do seu rádio, seja lá do que for, do seu aparelho aí, e então, beba um gole. E se você não ficar curado, o problema é porque você não tinha fé. O problema não é eu. O problema é que você não tinha fé. Essa é a bolha. Que acreditam nisso, não importa o que a palavra diga. Para ele o que importa é o que a religião diz. E aí formou-se a bolha. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Tudo que é de boa fama, de bom grado e verdadeiro, seja isso que ocupe a vossa mente. A partir do momento que a gente fica impregnado, que a gente fica ligado com a verdade, irmã Rosana, o que acontece? Acontece que o apóstolo Paulo próprio vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é sempre a palavra de Deus. O que importa é a palavra de Deus. Não importa o que eu e o que você está dizendo aqui.
Se tem alguém que para ele o que importa mais do que o que eu e você fala é a palavra de Deus, quando terminar o vídeo que ele está vendo lá do outro lado, ele vai para a palavra de Deus. Não importa se nós estamos falando aqui alguma coisa, ele vai examinar. E aí você já não tem como distinguir o que é o servo de Deus do próprio Deus. Quando Pedro é pego diante daquela fogueira, naquela noite em que Jesus foi entregue, alguém diz para ele: você é um dele, porque você fala como ele. Veja, você fala como ele. A tua fala te denuncia. Não tem como, você fala a linguagem dele. O modo de você falar é o mesmo modo que ele falava. Veja, não tem como distinguir. Da mesma forma, irmã Rosana, quando se está numa bolha em que a religião criou, o que é que acontece? A pessoa se torna desse mesmo jeito. Você não consegue distinguir ele da doutrina, você não consegue distinguir mais o que é religiosidade com heresias, por exemplo, e assim por diante. Nós estivemos no parque hoje de manhã e lá nós fizemos uma pequena reflexão com relação a esse assunto e eu quero que você acompanhe. Estamos aqui no Parque do Vavito, na cidade de Itu. Mostra aqui, ó. Beleza natural. Nós trouxemos uma meditação um dia desse no nosso canal acerca da mente cauterizada. E o que era uma mente cauterizada? É quando uma coisa fica tão impregnado na outra que ele se torna parte daquilo. Aqui nós temos um bom exemplo. Por exemplo, aqui está a prova de que nesse parque aqui, isso aqui já foi um grande lago um dia. E aqui nós encontramos evidência de várias espécies. Como por exemplo, mostra aqui. Por exemplo, nós podemos ver aqui, né, pequenos seres. Podemos encontrar peixes, outras espécies desconhecidas, camarões e assim por diante. Aqui nesse parque aqui nós temos muitas evidências dessas coisas. Hoje esses restos de animais, eles se tornaram parte desse lugar. Eles estão impregnados na pedra, estão impregnados nesse solo e eles já fazem parte desse solo aqui. Já não dá mais para você distinguir uma coisa da outra, caso você não seja um especialista ou se alguém te mostre, né, de que essas coisas são assim, de que isso aconteceu um dia. Da mesma forma, na obra do Senhor é desse jeito. Quando você está muito, mas muito próximo a uma falsa doutrina, você acaba ficando com a mente cauterizada. E quando você fica com a mente cauterizada, você começa a fazer parte daquilo. Você começa, de algum modo, já não há distinção, não há mais separação. A pessoa se agarra àquilo de uma tal maneira que se você mostrar para ela, olha, isso aqui, a palavra de Deus é desse jeito. Aí ele vai dizer, não, mas eu creio desse jeito porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta de Deus, a profetisa de Deus falou isso. Ou seja, o que importa para a pessoa que tem a mente cauterizada não é o que a palavra de Deus diz. O que importa para essas pessoas é o que o fulano ou o cicrano disse. Dessa forma, aqui não tem mais diferença. Aqui não importa mais. Não dá mais para você dizer que isso aqui foi um grande lago e aqui havia várias espécies. Talvez existisse aqui até mesmo dinossauros, não sabemos, ou espécies parecidas daquele tempo, daquela época. Mas infelizmente, hoje eles fazem parte desse lugar. Quando se está com a mente cauterizada, é assim que a pessoa fica. Já não há distinção do que é pedra
e do que é um resto de ser, um resto de uma espécie que acabou entrando em extinção. Dessa mesma forma, nós podemos observar de fora aqueles que infelizmente se entrelaçaram em uma falsa doutrina e agora você já não faz mais distinção do que é um e do que é outro, porque ele está tão, mas tão impregnado. O apóstolo Paulo chama essas pessoas de loucas, mulheres loucas, ele fala, que tem sua mente cauterizada, que sempre aprende, mas não muda nunca aceita. Pode ensinar como for, mas essas pessoas não se desgrudam daquilo porque ele já faz parte daquela mentira, daquele engano, faz parte daquilo ali. Ele se identifica com aquilo. Isso aqui também é um grande exemplo. Essas espécies aqui em extinção, elas hoje fazem parte disso aqui, porque um dia foi aqui que o lago secou, a fonte secou e eles ficaram agarrados a esse lugar. Da mesma forma, aqueles que um dia o Espírito Santo foi secando, a fonte do Espírito Santo e do conhecimento foi secando em algumas determinadas denominações e essas pessoas não saíram junto com o Espírito para ter uma renovação, para ir para outro lugar. Se esses animais tivessem saído daqui, tivessem ido para um rio, tivessem ido para o mar, eles estariam talvez hoje, não no esquecimento, pregado aqui. Da mesma forma, se algumas pessoas, quando viram que o lago estava secando, que o Espírito Santo de Deus estava indo embora daquele lugar, eles tivessem saído também, eles teriam hoje a sua mente clara, renovada pelo Espírito Santo, e não estariam presos a um engano, não estariam presos a uma lama. E tem muita gente na lama, preso desse jeito, porque o Espírito Santo, a fonte secou, e eles preferiram ficar agarrados na lama, na mentira, no engano, e hoje fazem parte desse engano, fazem parte dessa mentira, infelizmente. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo hoje e que você continue sempre firme, ocupando a sua mente com a verdade. Não importa quem diga. Não ocupe a sua mente com novelas da Record que trazem coisas que não estão na Escritura Sagrada e que alguns pegam por aí e usam para pregar no púlpito. Mas ocupe a sua mente com essa verdade, porque essa sim, ela é verdadeira e é eficaz na nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.